Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 5, nono ano do ensino fundamental. Nós vamos trabalhar com a unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial. O nosso objeto do conhecimento é leitura e elaboração de mapas, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. A habilidade a ser desenvolvida nesta aula dessa semana é comparar e classificar diferentes regiões do mundo, com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos com diferentes projeções cartográficas. Já adianto para vocês que nós vamos trabalhar com a comparação e classificação de duas regiões bem específicas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Os nossos conteúdos: leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, dentre elas cartogramas, anamorfoses, etc. Espero que estejam animados. O conteúdo da aula, eu já adiantei para vocês, são as duas Europas. Portanto, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características daquilo que a gente chama de Europa Ocidental e as características daquela que a gente chama de Europa Oriental. Então vamos lá, vamos começar com a Europa Ocidental. Atenção, pessoal, estamos falando da Europa Ocidental. Essa parte da Europa, que fica mais a oeste, é formada pelos países capitalistas desenvolvidos, também chamados de países de economia de mercado. São países que já têm uma economia mais consolidada. Dentre esse grupo de Europa Ocidental, a gente tem que falar um pouquinho de alguns países, por exemplo, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são importantes porque, no contexto da Europa Ocidental e do mundo, foram os países que iniciaram a Revolução Marítimo-Comercial, também chamada de Grandes Navegações, ocorrida entre os séculos XV e XVI. Portugal e Espanha lideraram, foram pioneiros e depois foram seguidos pelos Países Baixos, pela Holanda. Falando um pouquinho agora do século XVIII. No século XVIII, a gente tem novamente um país da Europa Ocidental que vai se destacar, que vai ser pioneiro. Agora vai ser o Reino Unido e será pioneiro em outro evento histórico, geográfico e espacial, que é a Revolução Industrial. Então, o Reino Unido, que também pertence à Europa Ocidental, deu início à Revolução Industrial no século XVIII. Ao longo do século XIX, a primeira Revolução Industrial foi sofrendo transformações, veio a se tornar Segunda Revolução Industrial e começou a se disseminar por outras partes da Europa, sobretudo as partes da Europa Ocidental. Uma outra característica importante da Europa Ocidental é que ela é considerada a porção mais desenvolvida do continente e é aquela com regimes democráticos mais antigos e consolidados. Então, pessoal, todo este primeiro parágrafo do PET define, caracteriza a Europa Ocidental. Vamos agora tratar da Europa Oriental, porção que fica no leste europeu. Então, vamos lá. Atenção, características da Europa Oriental. É uma porção, uma parte do continente formada por antigos países socialistas. Então, essa é uma característica importante. Até a década de 1990, esses países antigos socialistas formavam um bloco juntamente com a União Soviética, mas eles eram como se fossem uma periferia do sistema socialista, uma periferia da antiga União Soviética. Importante lembrar que a União Soviética, ou o RSS, se desintegrou oficialmente em 1991. Esses países, então, que eram parceiros da antiga União Soviética, com a desintegração desse bloco, eles foram aos poucos também abandonando o socialismo e fazendo a transição para o regime capitalista. Mas antes disso,
É bom lembrar que muitos desses países da Europa Oriental ou leste europeu foram submetidos a regimes autoritários, na grande maioria das vezes, regimes controlados por um único partido. E por ser um partido único, ele monopolizava o poder, manipulava as eleições, que já eram poucas, e costumava reprimir também contestações. Mas a gente precisa ressaltar que nem tudo era tão ruim na Europa Oriental. Esses governos, apesar de partidos únicos, eles tinham esforços para oferecer serviços essenciais à população, como saúde, educação, moradia. Nós podemos citar como exemplos a Estônia e a República Tcheca, ok? Então, o segundo parágrafo define as características da Europa Oriental, ok? Importante lembrar da Guerra Fria, pessoal. A Guerra Fria, que vigorou de 1945 até 1990, 1991, foi marcada pela bipolarização mundial e pelo fato de que nós tínhamos dois grandes blocos de poder rivalizando o controle do mundo, o controle político e econômico. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos, do outro lado nós tínhamos a União Soviética. É bom lembrar que os Estados Unidos era a representação do mundo capitalista, ao passo que a União Soviética era a representação do mundo comunista ou socialista. Por que eu estou falando sobre isso? Porque durante a Guerra Fria, as Europas, elas tomaram partido. Por exemplo, a Europa Oriental ou países do leste europeu se aliaram política e economicamente à União Soviética, ao passo que os países da Europa Ocidental se aliaram política e economicamente aos Estados Unidos. Falando um pouco da Europa hoje, qual que seria um grande desafio para a Europa hoje? Eu diria que o grande desafio é reduzir essas diferenças que existem entre a parte oriental do continente, especialmente países como a Albânia, a Bósnia, o Kosovo, Romênia, Bulgária, Macedônia, Montenegro e Sérvia, que são nações em desenvolvimento. Então, reduzir essas diferenças nesses países para aproximá-los ao padrão de vida da porção ocidental, que é um padrão de vida mais confortável. Então, um grande desafio para o continente europeu é minimizar, diminuir essa diferença socioeconômica entre essas duas porções da Europa. É lógico que alguns países do leste europeu têm avançado mais, sobretudo aqueles que buscaram se integrar à União Europeia. Esses países do leste europeu, que foram aos poucos aderindo à União Europeia, estão se industrializando, estão fortalecendo seus regimes democráticos em um ritmo mais rápido. Aqui, para a gente poder finalizar a explicação dos conteúdos, nós temos neste mapa o espaço geográfico europeu, mas é um espaço geográfico aqui neste mapa regionalizado. A coloração laranja amarelada mostra os países europeus que formam a Europa Ocidental. Gostaria de destacar aqui Portugal e Espanha, que foram os pioneiros das grandes navegações, França e Reino Unido, que foram pioneiros das revoluções industriais. E aqui em rosa, nós temos os países da Europa Oriental, que, conforme eu disse, durante a Guerra Fria, eram aliados políticos e econômicos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós podemos, então, destacar aqui
a Ucrânia, Belarus, Polônia, República Tcheca, Croácia, Sérvia e vários outros. Queridos, essa foi a aula de explicação. Aguardo vocês para a aula de correção.